Olá, pessoal. Vamos seguir agora com mais um vídeo sobre o que fazer quando consigo uma bolsa de estudo para estudar na Universidade de Rain. Segue comigo que eu vou te dar todas as informações que você precisa. Então, para você que conseguiu aí uma bolsa de estudo ou vem estudar aqui na Universidade de Rain, você vai lá na página, você vai no Google, né? Em caso você não saiba a página, coloca aí Beca Talento, Master ou Grado, URRA e o ano em que você vai estudar. Você vai na página da convocatória e logo aqui tem trâmites a realizar pelo estudante. A mesma coisa é na página da convocatória de grado. Tem trâmites a realizar pelo estudante. Clicando aqui na parte de trâmite, ele vai vir para essa janela, Programa Atração Talento para Estudantes Internacionais Regulares. E hoje vamos iniciar aqui sobre trâmites a realizar estudantes selecionados do Programa Talento. Então, para você que conseguiu a bolsa. E aí eu vou ler um pouco aqui sobre esse texto, é muita coisa, mas já iniciamos mais um vídeo aí falando sobre isso. E ele fala sobre o visado e a pré-inscrição. Então, você vai ter a questão que você vai ter que resolver o visto de estudante, você vai ter que fazer a pré-inscrição. E depois você tem aí a parte da matrícula, homologação, e aí tá aqui só para estudantes de grado externo, espaço econômico europeu ou Suíça. Então, se você vai fazer um ensino superior, você precisa ir fazer a homologação do seu diploma de ensino médio. Fala sobre abrir uma conta bancária, sobre você conseguir o cartão, que é o documento de identificação do estrangeiro aqui na Espanha. Fala sobre você obter o certificado digital, que serve para você fazer os trâmites online. Programa Buddy, que é um programa que a universidade paga alguns estudantes para ajudar os novos estudantes que estão chegando a buscar piso, no caso um quarto aí em algum apartamento compartilhado, a, a conhecer a cidade, a conhecer a universidade e tudo mais. Fala sobre os horários. Aqui fala sobre o cartão de ônibus, então, para você que é estudante e quer pagar menos para andar de ônibus de um lado para outro, você pode ter essa opção. Isso no caso de você ter mais de 1 quilômetro aí de distância da universidade, você pode fazer, que ao invés de pagar 1 euro pela passagem, você vai ter um desconto aí, que pode ser a 67 centavos ou a 48 centavos o preço da passagem. Eu não sei quanto que está hoje, que já faz bastante tempo que eu não ando de ônibus, mas você tem um bom desconto aí para ser estudante no valor da passagem. Solicitação de prórroga de estudo, então, para você que vai estudar grado superior, nível superior, você vai ficar aqui, por exemplo, 4 anos. Então, todos os anos você tem que renovar o seu visto e autorização de regresso ao seu país de origem e retorno à Espanha. Então, se você precisar ir visitar o seu país nas férias, depois vir para cá, também aqui nesse documento vai explicar tudo isso, ok? Então, a primeira coisa que ele fala aqui, ó, conta TIC da universidade e conta Gmail. Quando você vai fazer a pré-inscrição no site da universidade, você precisa ter um login e uma senha aí no site da universidade, que é o que permite que você possa fazer todos os trâmites online no site da universidade. Você consegue fazer a pré-inscrição, você consegue fazer a matrícula, você consegue acessar as matérias que você eh, está matriculado, você consegue ter acesso ao material que os professores te passam, provas online, a parte de pagamento, pagamentos online, caso você esteja pagando algum valor de matrícula ou de alguma matéria que você tenha reprovado e tem que pagar. Tudo para fazer no site da universidade você precisa ter essa conta TIC, que é você tem um login e uma senha para acessar o site da universidade. E aí ele fala assim, uma vez que você que tenha saído a resolução definitiva, quer dizer, teve a lista aí há pouco tempo que saiu, mas é a provisória, e depois vai sair uma lista definitiva. Então você pode verificar aqui no enlace de anúncio, ou como eu já ensinei para vocês no vídeo anterior, você vai na própria página da convocatória, lá embaixo, tem a parte de documentos e tem as listas que saem, tanto a provisória quanto a definitiva.
E vamos falar agora um pouco sobre o visto. Então, estudar em Espanha. O visado é uma parte fundamental do processo. Você precisa ter o visto para estar aqui. E o visto ele pode ser feito de duas formas, tá? Uma você pode fazer no consulado regional aí do seu país. Você vai verificar qual é o consulado da Espanha mais próximo. Ou, segundo a lei de 2018, estudantes que tenham feito a matrícula em universidades aqui da Espanha podem fazer o visto aqui da Espanha. E aí tem várias questões que a gente precisa falar para que você não tenha problema, não tenha dor de cabeça. Se os seus documentos estão em português ou em outro idioma que não seja o espanhol, você precisa fazer a tradução juramentada desses documentos. Se esses documentos são do seu país, você precisa fazer a apostila de AIA. Onde é que faz a apostila de AIA? Nos cartórios. Onde é que faz a tradução juramentada? Faz em. Você tem que buscar tradutor juramentado, mas é aí que tem a diferença. Se você vai fazer no seu país, por exemplo, o Brasil, você pode procurar um tradutor juramentado espanhol aí da sua região. Mas se você vai fazer aqui na Espanha, você vai ter que procurar aqui, ó, Ministério Exterior Tradutores Rurados. Então, quando você busca aqui tradutores rurados, e vamos colocar aqui Espanha, tá? Você procura tradutores rurados Espanha e sempre vai ter aqui o logotipo amarelinho aqui da Espanha. Só vale nos processos aqui na Espanha, por exemplo, você vem, trouxe seus documentos, está em outro idioma e precisa traduzir para o espanhol, só vale os tradutores que estão nesse site. Então, é, você pode chegar aqui e procurar um tradutor aqui, ou você pode traduzir no Brasil, mas tem que estar nesse site, ou traduzir no seu país. Então, você vai vir aqui na parte de buscador de tradutores e intérpretes jurados, e aqui você pode buscar pelo país, o país que você está. Então, vou ensinar aqui, ó, se você está no Brasil, aqui, ó, Brasil, e aí você pode buscar por. Aqui no caso são as províncias aqui de Espanha e o idioma. E aí você vai traduzir do português para o espanhol. Então você vai clicar em buscar. E aí vai aparecer aqui, ó, que só essa pessoa aqui, que é de São Paulo, pode fazer tradução juramentada dos documentos que você vai utilizar na estrangeiria aqui na Espanha, tá bom? Caso você venha para cá e esteja aqui na Espanha, tem algumas pessoas aí que são bem conhecidas para fazer essas traduções, mas você pode procurar diretamente o tradutor. Você vai clicar em Espanha, você vai clicar aqui em português e você vai buscar e você vai encontrar uma lista dos tradutores jurados aqui na Espanha que faz essas traduções do português para o espanhol. Esses trâmites podem ser feitos online, eles te mandam via correio. O que você precisa ficar atento é que essas traduções, elas levam um pouco de tempo, pode tardar de uma semana, 2 semanas para as pessoas fazerem essa tradução e enviar para você. Então, meu conselho é organize-se e faça as coisas com antecedência, ok? Então, além da questão da tradução juramentada, que você precisa ficar atento, ele instrui aqui sobre o visto que cada consulado, cada lugar que você vai fazer tem especificações diferentes. Então, se você vai no consulado, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é diferente de São Paulo, cada um tem uma metodologia aí de trabalhar, de que tipo de documento quer, se quer traduzido ou não. Então, se você está no Brasil, por exemplo, você vai entrar em contato com o consulado que corresponde à região onde você mora. Você não pode fazer em qualquer consulado do Brasil. Você tem que fazer no consulado que corresponde à região onde você mora, onde você tem residência. Você pode entrar no site do consulado e mandar e-mail para eles ou ligarem para eles e pedir a lista aí de documentos. Mas eu vou mostrar aqui no site aqui da Espanha quais são os documentos que você precisa para o visto de estudante. Uma das coisas que
foi alterada em 2022 é que o visto de estudante agora permite você trabalhar ou abrir uma empresa. A nova lei que está para ser aprovada ainda esse ano diz que, pelo menos é o que se comenta, é que a quantidade de horas que vai poder trabalhar, seja com contrato ou você abrir empresa, será de 15 horas semanais. No momento atual é de 30, tá? Mas já aviso aí que vai ter mudanças na lei, nas regras, e que isso será reduzido conforme foi anunciado. Então, vamos esperar para ver quais são as mudanças. Então, quando você chega aqui na parte documento, existe um formulário, você clica nesse link que você precisa preencher. Você precisa ter fotografia recente, tamanho de carnês, tamanho de foto para documento, possivelmente 3x4, passaporte válido e em vigor. Então, seu passaporte ele tem que valer pelo período em que você vai estar aqui. Por exemplo, o visto geralmente é dado de 1 em 1 ano. Então, seu passaporte ele não pode ter uma validade inferior a 1 ano. Você precisa fazer uma prova de admissão para atividade do estudo, formação, voluntariado ou prática, original ou cópia. Então, você precisa ser admitido em um centro de estudo. No caso, quando você ganha a bolsa de estudo e você faz ali a pré-inscrição, você já tem essa admissão automática. Você não vai precisar nem fazer nenhuma prova nem nada. Você só vai precisar que a universidade te envie um documento dizendo que você está matriculado no ano letivo correspondente. Ah, disponibilidade de meios econômicos. Quando ele fala que prova, é que você precisa ter um documento, tá? Que prove que você tem a matrícula e aqui você precisa ter um documento que prove que você tem meios econômicos para viver aqui. Então, por exemplo, se você conseguir uma bolsa de estudo que vai te dar uma ajuda de custo em dinheiro, seja no grado, que é 2.000 e alguma coisa, se eu não me engano, 2.200 por ano, ou seja, no mestrado, que é 3.000 euros por ano, esse documento da bolsa de estudo, da ajuda de custo, já é um dos comprovantes que você vai poder utilizar ali no consulado de meios econômicos. Mas caso a sua bolsa seja ali da categoria B do mestrado, no qual ele só permite te dar a matrícula, mas não te dá um benefício financeiro, você vai ter que ter outras provas de renda. E aí, por exemplo, se você vai vir sozinho, se você vai vir com familiar, se você vai trazer algum filho ou cônjuge e tudo mais, aqui ele informa a quantidade que é exigida dessa renda. No caso, equivale a 100% do IPREM, aí você pode ir no Google e pesquisar valor do IPREM Espanha 2024, ele vai te dar o valor. A quantidade que você vai adicionar pelo primeiro familiar, caso você venha com a família, de 75%, e os demais 50%. Por exemplo, você, é, esposa e filho. Então, 100% para você, 75% para sua esposa, mais 50% para seu filho. E aí, como é que você vê o IPREM? Você vem aqui, ó, 100% IPREM, Espanha, 2024. E aí ele fala aqui que você precisa ter aí o valor de 600 euros mensais. E aí você vai calcular quanto é 75% de 600 euros e quanto é 50% de 600 euros. É o valor que você precisa comprovar que você tem mensalmente de renda para poder viver aqui na Espanha. Esses comprovantes pode ser extrato bancário, que você tenha dinheiro em conta, ou declaração do imposto de renda. eh, Tem várias coisas aí que você pode utilizar, só você dar uma lida aqui, clica com o botão direito, traduz para o português ou para o seu idioma, para você saber quais os documentos que você pode trazer. Lembrando que a primeira vez que você entra com a solicitação de visto, geralmente você vai ter que fazer isso com papéis. Então, eles não aceitam comprovante de banco impressos pela internet. Você vai ter que ir no banco, pedir o extrato, pedir para carimbar e eles assinarem esses documentos para você levar.
Já nos anos seguintes, como você vai ter o certificado digital, aí sim você vai poder imprimir muita coisa pela internet, porque como é tudo digitalizado, eles já nem ligam muito para isso, tá? No caso do consulado, se você faz do consulado, geralmente eles não pedem para você a tradução juramentada. Mas se você vier fazer isso aqui na Espanha, você vai ter que ter a apostila de aia e a tradução juramentada desses documentos. Então, eu aconselho que faça pelo consulado a primeira solicitação de visto, se der tempo. Seguro enfermidade. Você tem que ter um seguro de enfermidade e aí a universidade aconselha o on campus, tá? Deixa eu pesquisar aqui para vocês. Seguro on campus. A universidade sugere aí o on campus para você ter o seguro. Mas também tem a Universitas. Universitas Mundi, que são seguros mais baratos para estudantes. E a parte boa de você já contratar o, o seguro aqui na Espanha é que ele vale não só aqui para a Espanha, dependendo do seguro, ainda vale para Europa. E também ele já vem com documento em espanhol, você não precisa traduzir para o espanhol. Todo o comprovante dele já vem em espanhol. Tá? Isso aí é uma sugestão aí dos seguros mais baratos, um campus e a Universitas Mundi. E dependendo da bolsa, você vai ganhar um valor de ajuda aí para o seu seguro, tá? Mas pode ser que você tenha que pagar o seguro primeiro para depois eles te darem esse valor de ajuda aí no primeiro pagamento. Então você tem que ter um dinheiro guardado para contratar esse seguro. E é pelo tempo em que o visto dura. No caso, o primeiro visto geralmente vai durar o período de um ano. Então, o seguro tem que valer por, pelo período de um ano, certo? A não ser que você vai fazer um Erasmus, que é um período de 6 meses. Então, o seguro tem que valer durante o período em que você vai estar estudando. Certificado de antecedentes penais. É, a validade de um certificado é de 180 dias. Eles recomendam que isso seja feito no cartório. Ah, o certificado é tirado pela internet? É tirado pela internet. Mas você tem que chegar no cartório, pedir para o cartório tirar isso pela internet, que o cartório confirme que esse documento é verdadeiro e que faça a apostila diária. E depois que é feita a apostila diária, você tem que pedir a tradução juramentada desse certificado de antecedentes penais para você pedir aí o primeiro visto. Certificado médico. Aqui tem um modelo de certificado médico, certo? Então, se você vai solicitar o seu visto aqui dentro da Espanha, depois que chegar aqui, você vai buscar um médico aqui. Mas se você vai fazer aí no Brasil, o certificado médico, você baixa esse modelo, pede para o médico preencher, pede para o médico ali assinar e bater o carimbo. Você vai no cartório, pede para reconhecer a firma do médico, pede para eles fazerem a apostila diária e depois você vai pedir a tradução juramentada desse certificado médico, de acordo com como eu expliquei no início desse vídeo. Prova de residência, demarcação consular. Isso no caso, se você vai fazer no consulado, aqui está falando da Colômbia, mas seja no Brasil. Se você vai fazer no consulado, você, por exemplo, mora no Rio de Janeiro, você vai fazer no próprio Rio de Janeiro, São Paulo, próprio Rio de Janeiro, São Paulo. Mas tem alguns estados do Brasil que não tem consulado da Espanha. Mas só que ele é direcionado para um determinado consulado. Então você vai ter que precisar aí de um comprovante de residência para saber qual consulado você pode utilizar para poder solicitar o seu visto. Comprovante de identidade e capacidade do representante. Então, se você é maior de idade, você vai precisar do seu comprovante de identidade. Se você é menor de idade ou você pediu para alguém fazer esses trâmites para você, vai precisar dos documentos aí do representante legal. Autorização dos representantes em caso se você é menor de idade e seus pais autorizaram você vir para cá, você vai precisar desse documento. E você vai precisar pagar uma taxa aí
consular esse, no caso aqui tá falando em pesos, porque tá falando de Colômbia, tá? Mas você vai precisar pagar uma taxa no consulado, ou se você fizer a solicitação aqui, para solicitação de visto primeiro, a solicitação de estudante não paga taxa, ok? Isso nos consulados, sim, pagam taxa. Depois que você juntou todos esses documentos, foi lá no consulado ou aqui na estrangeiria e pediu aí o visto, eles vão aprovar ou não. E esse período pode tardar aí 15 dias, 30 dias. O máximo que eles falam é 90 dias, mas em geral tem tardado menos de um mês para poder sair um resultado. Quando sai o resultado e é positivo, então eles falam assim: se você, o seu visto é superior a 6 meses, você tem que solicitar o carnê, o TIE, né, que é a tarreta de identidade de estrangeiro. E aí você vai pagar uma taxa, se não me engano, de menos de 20 euros essa taxa, vai solicitar ali uma agenda, que é chamado aqui de cita, vai no dia lá, ele vai pedir para você tirar os digitais, vai pedir a foto e tudo mais, o comprovante do pagamento. E aí, uma vez que tomou as digitais, tarda aí em torno de um mês, ou um pouco mais, dependendo da época que você for fazer, para chegar o seu carnê, o seu documento de identidade de estrangeiro. E com esse documento você vai poder fazer muita coisa aqui na Espanha, como abrir conta, alugar eh, piso, alugar imóveis e outras coisas mais. Mas como estudante você tem umas facilidades, porque existem quartos que são alugados para estudante, que não exigem tanta documentação, tanta burocracia. Somente depende do proprietário, você tem que provar que estuda ou não. Em alguns casos, os proprietários nem pedem isso, tá? São apartamentos compartilhados de 3 a 5 quartos, onde você aluga um quarto e compartilha a sala, compartilha a cozinha e as tarefas ali do apartamento. Caso você venha sozinho, não venha família. Então, tem os outros procedimentos aí para você solicitar o visto. Caso você tenha alguma dúvida sobre como tirar o visto, seja no consulado, seja aqui na estrangeiria, você pode perguntar. Depois que você tirou o visto, que você já tem aí o seu documento, nos próximos anos você vai precisar aí fazer o quê? Um certificado digital, instala o certificado digital ou no seu celular ou no seu computador. Eu recomendo computador, que seria mais fácil. Com esse certificado digital, que você faz o procedimento de instalação inicial pela internet, depois marca uma cita, um horário, uma agenda ali na subdelegação do governo, para quem está aqui em Rainha Capital. Aí eles liberam o acesso, mandam o código por e-mail e você termina de instalar o seu certificado digital. Com o certificado digital, você consegue fazer diversos trâmites a nível de governo aqui na Espanha. Inclusive, no ano seguinte, quando você for renovar o visto, você vai poder enviar todos os documentos via sistema telemático que se chama Plataforma Mercúrio. E receber também as notificações via plataforma Mercúrio. Assim você não vai ter que precisar esperar uma carta chegar na sua casa para poder saber dos trâmites. Então, pessoal, eu vou cortar esse vídeo porque já está bem longo, ok? E depois eu volto no outro vídeo com mais informações aí do que fazer depois que você conseguiu a bolsa de estudo. E como eu já tenho divulgado para vocês, estamos desenvolvendo um aplicativo chamado JobFull, que é para conectar profissionais brasileiros, latino-americanos, africanos, de outros países a empresas internacionais, empresas europeias, como empresas aqui na Espanha, na Alemanha, Canadá e muitos outros países que precisam de estrangeiro, mão de obra estrangeira para trabalhar. Desde trabalho no campo, como trabalho de cuidador, como trabalho em hotéis, até trabalho altamente qualificado, como médicos, veterinários, informática e tudo mais. Então, se você já quer dar uma olhadinha nas vagas atuais que tem, entra lá no Telegram, nesse link aqui, t.me /jobfull, e começa a dar uma olhadinha nas vagas.
Mas é claro que quando o aplicativo estiver pronto, as vagas estarão bem mais organizadas e com o tempo vamos criar sistema para conectar de forma mais eficiente o estrangeiro a empresas que queiram contratá-los, tá bom? Segue-me aí no YouTube, continua me seguindo aí no Instagram, que eu vou trazer mais vídeo para vocês sobre os trâmites que você tem que seguir para você poder vir para cá, para Rain, com essa bolsa de estudo. Ou se você simplesmente fez a matrícula, vai pagar, alguns desses trâmites pode ser útil para você também. Um grande abraço.